Vamos falar agora sobre confinamento. Eu chamo a sua atenção e olha, após amargar 2 anos consecutivos de redução no número de animais terminados, 2015 e 2016, no ano passado, finalmente, a partir do segundo giro, esse cenário começou também a ter uma reversão. O atual cenário também no mercado de confinamento é o que você vai acompanhar nos próximos minutos aqui do Bom Dia Entrevista. E para comentar sobre o assunto e trazer informações importantes para o seu planejamento estratégico nesta manhã de segunda-feira, ao meu lado, João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. João, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia. Então foram 2 anos de redução, 2015 e 2016, mas a partir do segundo giro, esse cenário começou a mudar. Você teve problema sério em 2016, custo da ração. Quando você olha confinamento, 70% do custo é o boi magro, o boi que entra com 14 arrobas em média. E os outros 30% é alimentação, manejo, etc. Então, em 2016, os 30% que era referente à ração subiu muito. O milho chegou a um preço, muitas vezes, acima de R$45 a saca. Isso inibiu o processo e também o farelo de soja está com preço alto. Em 2017, primeiro semestre, o primeiro giro que começa a colocar animais a partir de abril, pegou em cheio aquela bagunça que deu carne fraca, a delação dos irmãos Batista, etc, etc. O que aconteceu? O pecuarista, o produtor que precisa confinar, ele ficava com dúvida para quem ele venderia o animal quando estivesse pronto, lá no segundo semestre. Exato. Então, o primeiro giro parou, trancou, o pessoal diminuiu bastante. Agora, o segundo giro, já você viu uma tendência de alta no mercado, em termos de preço da arroba do boi, recuperação do preço, que chegou ao fundo do poço em julho, aí ele começou a recuperar lentamente. E você vê as exportações subindo, o mercado interno crescendo, a economia brasileira saindo da recessão e começando a mostrar sinais positivos de crescimento do PIB, tudo isso acabou ajudando o segundo giro. A questão do confinamento, vamos pegar o Centro-Oeste, que é o grande polo de produção da pecuária de corte brasileira, você depende do confinamento. Por quê? Porque o suporte, a capacidade de você manter gado na tua fazenda está em função da capacidade de você alimentá-los de março a outubro. Então, se você conseguir, o animal não está pronto, se você não conseguiu aprontar, você vai passar mais 1 ano na fazenda. Então, o que acontece? O confinamento, muitas vezes é interessante, mas você esvaziar um pouco a fazenda, dá tempo do pasto de trabalhar com o rebanho melhor, né, no pasto, o rebanho restante no pasto, e você confinar e em 100 dias, 110 dias, você ter condições de fazer dinheiro com isso. Então, agora, você depende, lógico, dos custos, etc. Então, nesse momento, você tem um quadro favorável, o preço do boi magro, não tem a oferta de boi magro, você também tem, o preço da ração está razoável. Um estoque de passagem de quase 19 milhões de toneladas de milho. Isso é um fator para segurar os preços do milho, para ter oferta de milho. E você vê uma tendência do mercado de um crescimento do consumo de carne em função da melhoria econômica. Mesmo se não sair a reforma da Previdência, o país deverá crescer 2,5%, 2,6%. E das exportações. Fevereiro, que é um mês ruim de exportações, nós estamos com 5.400 toneladas dia. Se você comparar com o ano passado, isso dá mais de 20% em aumento em relação... Uma alta bem significativa. Né? Então, você tem as exportações. Agora, quando você tem... E você tem outros players entrando na importação que são exigentes, como o caso da China. A China quer animais menos de 30 meses... E com isso, o confinamento passa a ter um papel importante. No ano passado, os confinadores eles tiveram ganhos, bônus expressivos. Eu vi no Mato Grosso, acompanhei Mato Grosso, que é o maior criador do Brasil, você teve confinadores que tiveram prêmio, quase que venderam próximo ao preço CPEA, ao preço São Paulo, lá no Mato Grosso. Poxa vida. Havia uma demanda, havia uma dúvida em relação a crédito do JBS, etc., mesmo dando prazo ao JBS, eles conseguiram preços bastante razoáveis. Então, nesse momento, você vê esse quadro se consolidando.
vamos ver agora o alojamento do primeiro giro, que vai ser agora feito até no mês de abril, possivelmente o Brasil passe... Bom, as consultorias têm números bastante díspares. Você tem a Socom, que fala em 4 milhões, 3 milhões e 800, 4 milhões, a Agroconsult, que já fala próximo a 5 milhões de cabeça. Então, você tem um número significativo, o Brasil volta a crescer. Eu lembro que o Rabobank, que é um órgão, um banco que trabalha muito com projeções, há 1 ano, 2 anos, antes dessas crises, ele comentava que o Brasil chegaria em 2025, mais ou menos, com um rebanho, um confinamento próximo a 9 milhões de cabeças. Ou seja, o Brasil tem um potencial de chegar nesse volume em função da oferta de gado e em função da oferta de alimentos. Uhum. Você pega... hoje você tem oferta de milho em todo o Brasil praticamente, a exceção do Nordeste por questões de clima, mas o resto do Brasil tem, até o próprio Pará, hoje já há uma produção de milho segunda safra, já tem uma série de vantagens. No Mato Grosso, por exemplo, soma a milho com a oferta de DDG, Distilled Dried Grain, que é o farelo produzido a partir da produção de etanol a partir do milho. Uhum. Então, é um farelo mais barato, rico em fibras, que para confinamento ele ocupa um espaço interessante. Você tem um aumento de oferta de caroço de algodão. O caroço de algodão ele tem que ser limitado a uma certa quantidade na ração para não comprometer a qualidade da carne, mas é uma alternativa, especialmente do ponto de vista energético. E tem uma figura nova, Elaine, que cada vez aumenta mais. Qual é essa figura? Que é o semi-confinamento. Porque você tem hoje, especialmente aqueles produtores que fazem integração agricultura-pecuária, colhendo... E é cada vez maior o número de produtores. Maior. Né? E a qualidade das pastagens que se formam é excepcional. Eu acompanhei um trabalho que nós estamos fazendo com fosfato. No trabalho, chegamos a 10.500 quilos de matéria seca por hectare numa braquiária plantada em março e cortada em outubro. Ou seja, se você usar esse pasto nesse período e complementar com alguma coisa no coxo, seja mais uma fonte energética, alguma coisa, um proteico energético, você tem condição de botar 1,2 kg tranquilamente em animais novos, dia. Então você tem essa figura, é uma figura que hoje ela é uma figura fácil de ser feita, não precisa de grandes investimentos, você precisa ter água, um pouco de manejo de pasto, com cerca elétrica, mas não é um grande investimento. E também, se o produtor não quiser fazer mais por uma razão ou outra, ele não vai ficar com um passivo muito grande, um monte de ferro velho, não. São coisas baratas e fáceis de fazer. Essa é uma figura que deve crescer e crescer muito no Brasil nos próximos anos, o semi-confinamento. João, a gente conversou tanto que nem mostramos uma tela que nós fizemos aqui para mostrar, exemplificar melhor. Paulo, rapidinho, só para o telespectador observar. Então, a gente tem aqui uma tela para você de casa ver. Nós temos aqui os últimos anos. O que o senhor pode dizer rapidamente? Nosso tempo já terminou. Você teve momentos em que deu prejuízo ao confinamento, em função do custo ou do boi magro ou da dieta, né? Então, agora, a tendência já em 2017, especialmente a partir do segundo semestre, você teve um aumento significativo no valor. Certo. Mas também não é só essa questão do valor direto, é a questão estratégica. Você melhora muito o manejo da tua fazenda quando você consegue tirar um pouco do animal nesse período mais crítico, que é de março a outubro. Certo. Então, essa é uma figura que veio para ficar. A tendência, a menos que haja novos acidentes de percurso, como aconteceu no primeiro giro do ano passado. Não havendo nada, o céu de brigadeiro ou próximo ao céu de brigadeiro, com certeza aumenta significativamente o confinamento. Então, o cenário é mais positivo agora para frente. Todo o Brasil é mais positivo, né? Você vê a economia, quando a economia começa a melhorar, sai de uma recessão, diminui o desemprego, aumenta a massa salarial, você aumenta o consumo, gira o dinheiro, o próprio produtor fica mais animado em investir no processo. Então, a tendência é que seja um ano bom.
bom e é importante para a pecuária isso, porque no confinamento você consegue dar um acabamento melhor. Você faz um boi verde e amarelo, ou seja, ele fica a maior parte do tempo no campo e na reta final ele recebe um confinamento, uma alimentação, um milho, etc., para poder dar um bom acabamento e uma carne, uma gordura boa para poder aguentar o frio, para poder chegar na gôndola com uma cor bonita, que é aquilo que o senhor e a senhora, como consumidores, querem. Tá certo. Olha, conversamos sobre o cenário do confinamento, muito mais positivo, assim como a economia brasileira, se Deus quiser, se não houver nenhum percalço. Vamos começar a subir de novo a ladeira. Com certeza. Vai ter alguns sustos no meio do caminho, né? Eu acho que o Brasil é maior que a crise. Tá certo. Conversamos com o João Pedro Curti Dias, analista de agronegócio, aqui do canal do Boi, começando essa semana muito bem informado. E eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.